Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Vamos falar um pouquinho aqui do concurso do Estado para professores, a videoaula, né? A avaliação prática, tanto falado aí, que vai até o dia 20, tá bom, gente? Aqui eu vou gravar para você um vídeo agora de uma aula que eu já fiz na sala de aula. Tem muita gente perguntando se pode fazer de outra maneira. Então, você pode fazer utilizando o Zoom e o Canva, que eu vou usar o Zoom, tá? Tem um vídeo aí explicando para você como usar o Zoom. Eu gosto de usar o Zoom porque eu gosto de aumentar essa tela. Eu acho legal você ter aqui, ó, eu posso usar as mãos para não ficar tão mecânico, aquela coisa parada, né, gente? Então aqui eu tenho essa possibilidade, né? Eu consigo eh, interagir com você, né, de uma maneira mais prática, tá bom? Então eu acho melhor para não ficar muito mecânico, tá bom? Eu vou fazer a aula agora para você, preste atenção, mas antes se inscreva no canal do professor Regis Oliver. Eu não vou aqui ficar atento ao tempo, tá, gente? Eu não vou ficar atento aos 6 minutos, porque eu já mostrei para você que é possível gravar essa aula aqui com 6 minutos, tá? Então o meu foco é mostrar para você que é possível fazer a mesma aula que eu fiz na sala de aula, utilizando aqui outros recursos, outras plataformas, tá bom? Vamos lá, a partir de agora, então, eu vou fazer a simulação. Bom dia, queridos alunos. Vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre educação ambiental, ou seja, Agenda 2030. Eu acredito que vários professores, né, gente, estão conversando com vocês sobre a Agenda 2030. Ela não é exclusiva da área de humanas, todos os professores provavelmente estão trabalhando. Se não trabalharam ainda, chegou o momento, vamos trabalhar agora, tá bom? E qual a habilidade que nós vamos trabalhar? EM13, THS 302. EM13, EM, né, ensino médio, 3, né, quer dizer o seguinte, da primeira série à terceira série do ensino médio, ciências humanas e sociais. Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais, entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade. Nossa, que, né, gente, olhando assim, que habilidade enorme. Mas ela quer dizer o seguinte, gente, hoje, quando se fala em sustentabilidade, a gente tem que ter um olhar mais amplo. O que é sustentabilidade? Então, gente, a sustentabilidade é usar os recursos da natureza de maneira adequada, pensando na próxima geração. Então, quando se fala em sustentabilidade hoje, você tem que pensar o seguinte, que essa aula, né, o que eu espero de você nessa aula, que você tenha essa capacidade de analisar criticamente, tá? Pensando da seguinte forma. Hoje, quando se fala em reduzir, em reciclar, gente, não tem como separar, né, a natureza, não dá para separar da cultura, não dá para separar da economia, do desenvolvimento de um país, né? Não dá para separar do social. Você vai perceber, né, quando nós formos falar aqui dos 17 objetivos, né, os ODS, né, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa palavra vai aparecer muito agora, gente. Desenvolvimento sustentável. Alguém sabe me dizer o que é o desenvolvimento sustentável? Pensando na ideia de sustentabilidade? Quando se fala, gente, em desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar numa economia sustentável. Não dá para deixar de lado o desenvolvimento. Então, quando eu vou pegar um exemplo aqui para você, que é o plástico. Vamos pensar no plástico, né? Que é tanto falado, né? Principalmente nas aulas de biologia, o microplástico. Alguém sabe me dizer o que é o microplástico? Isso mesmo, o microplástico está certo que você falou, né? O microplástico é esse plástico que você joga na natureza, ele vai fragmentando, fragmentando, até que ele fica pequenininho, né? Bem pequeno, tem um tamanho específico. Mas, gente, ele agora, o peixe vai se alimentar desse microplástico, você vai se alimentar do peixe, é uma cadeia.
Estamos numa cadeia ali, né? Então, vai acontecendo. Então, quando se fala em desenvolvimento sustentável, muita gente vai falar, tem que parar de produzir o plástico. Só que se você parar de produzir o plástico, você tem que ter em mente que muitas pessoas vão ficar desempregadas. Essas pessoas que trabalham na indústria para produzir o plástico. Mas nós já temos jovens aí, gente, pensando em muita coisa para resolver esse problema. Como resolver esse problema? Como que você acha que pode ser resolvido esse problema? Isso mesmo, perfeito, é o que você está falando. O uso do plástico biodegradável, ou seja, eu preciso conscientizar a indústria que ela pode produzir um outro tipo de plástico biodegradável que, ao entrar em contato com a água, ele não vai se fragmentar dessa forma, né? Ele vai se dissolver, vai ser diferente e não vai afetar a natureza. E com isso, gente, você continua esse desenvolvimento da indústria, né? Você não fecha a fábrica, você muda a mentalidade, a maneira de perceber, a maneira de ver. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria falar para você quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, em economia sustentável. Parabéns para vocês, estão conectados aí com o assunto, né? E pegadas ecológicas. Quando se fala na Agenda 2030, nós temos que pensar nas pegadas ecológicas. O que são as pegadas ecológicas? Quando você está vivendo, né, gente, nós estamos deixando marcas, pegadas. Quais são as suas pegadas? A gente fala tanto do microplástico, mas qual é o seu papel? Na sua sala de aula, você tem realizado algum projeto, tem feito algum projeto, algum professor já realizou algum projeto para diminuir esse lixo, né? Principalmente papel de bala, que muita gente tem o costume de jogar no chão. Já pensaram nisso? Tá? Então eu trouxe aqui para vocês os 17, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É os, né? Porque são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vou subir o professor aqui um pouquinho, tá? Para não atrapalhar. Você vai observar que são 17 objetivos. Esses objetivos, gente, eles já vêm de tempos, né? Ele foi organizado pela ONU em união com vários países. Porém, em 2015 ele ganhou uma força maior pensando nessa Agenda 2030, né? A ONU, ela pensa que muito desses objetivos, eles precisam estar bem desenvolvidos até 2030. E é isso que eu quero mostrar para você. Eu trouxe aqui para você um dos objetivos, né? Eu coloquei aqui, ó, erradicar a pobreza. O que tem a ver a pobreza com o meio ambiente, com a sustentabilidade? Então, gente, é isso que a gente precisa observar. Lembra que eu falei que não dá mais para separar o social, o cultural, o econômico, né, da natureza? Então, quando eu falo erradicar a pobreza, vamos pensar da seguinte forma: se eu diminuir a desigualdade social, diminuir a pobreza em um país, eu vou conseguir levar até essas pessoas mais estudo, mais educação, mais conhecimento. E tendo mais conhecimento, gente, ela vai ter essa possibilidade de agir de uma maneira diferente em relação ao meio em que ela está inserida. Deu para entender, né, quando a gente fala é juntos por um mundo melhor. E eu trouxe aqui também para você um pouquinho da aula de projeto de vida, apesar que eu acho, gente, que o projeto de vida ele precisa ser trabalhado em todas as aulas, não só na aula de projeto de vida. Porque quando se fala em meio ambiente, né, gente, nós estamos falando que é necessário agir de uma maneira diferente. Nós precisamos ter essa consciência. Na aula de projeto de vida, você trabalha ali as competências socioemocionais. Eu vou trazer duas competências socioemocionais importantíssimas quando nós estamos falando de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Tá? Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é preciso respeito e responsabilidade. Então, é preciso é, favorecer cada vez mais nas aulas a desenvolver no jovem essa capacidade de autonomia, de protagonismo, para que ele perceba o seu papel dentro da natureza e qual é a sua responsabilidade
em relação a tudo que acontece. Quando a gente fala respeito e responsabilidade, não é respeito só com os outros, né? É respeito consigo mesmo, mas é respeito com o meio onde você está inserido, que é o ambiente, tá bom? Espero que você tenha gostado. Vamos recapitular um pouquinho só a nossa aula. Nós falamos sobre a educação ambiental, a importância desse olhar crítico, né? Você olhar de uma forma diferente hoje quando se fala em sustentabilidade, não deixando de lado, né, a economia, não deixando de lado a cultura, não deixando de lado o social, tá bom? E pensar na sua participação, né, para que tudo isso que está acontecendo possa acontecer de uma maneira melhor e que a gente possa, né, que a gente consiga ter uma sociedade mais preocupada com o meio ambiente, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, avisa aqui o professor, né, gente? Tem que avisar, nós precisamos desse feedback, nós professores, tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima aula de filosofia.